Você já se perguntou por que que você escolhe um produto ao invés de outro, mesmo que sejam muito semelhantes? Ou por que que uma determinada marca fica insistentemente na tua cabeça? A resposta não está na embalagem do produto e nem na qualidade dele. A neurociência mostra que mais de 90% das decisões que a gente toma são inconscientes. Então, antes de você dizer sim para o produto, sistemas do teu cérebro estão fazendo isso ou já fizeram. É nesse lugar silencioso, mas super poderoso que está o neuromarketing. Quais são as implicações do neuromarketing para o comportamento humano? Quais são os limites éticos? Quais são as oportunidades? É sobre tudo isso que eu vou falar hoje com ela. Gisele Oshiro, hipnoterapeuta, empresária da Targo Consultoria. Gisele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, pelo aceite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com todos vocês e com a Maíra. Eu admiro muito o seu trabalho Muito e estar obrigada. falando um pouquinho sobre neuromarketing, falando também sobre inteligência emocional, que está ligada, é um prazer para mim. Que bom, que bom. Para quem não sabe, né, acho que muita gente não sabe, fizemos alguns trabalhos, né, da PNL, hipnoterapia, Sim. anos atrás. Então, assim, te reencontrar, e eu também acompanho seu trabalho, é incrível. Ah, muito Obrigada, que obrigada, muito bom. obrigada. Então, eu sou empresária na Targo Consultoria, nós somos uma empresa de desenvolvimento de pessoas, né? E eu especialmente gosto e sou estudiosa dessa parte de inteligência emocional e também hipnoterapia. Então, estudar a mente, assim como a gente anos atrás já estava, é uma prática que muito me dá prazer. É um Que prazer bom. estar aqui E também. vamos falar então neuromarketing. Eu adoro essa área, te confesso que não conheço muito, mas o que que é então neuromarketing? Então, neuromarketing é exatamente a junção da neurociência com o marketing, que vai estudar o quê? Os comportamentos, como que o nosso cérebro é ativado por esses estímulos de comunicação e também de vendas. Por isso que o marketing trabalha isso para ajudar nas vendas de grandes marcas, de empresas também. Eu estava vendo matérias e vi um estudo que mostra que empresas que usam neuromarketing têm 40% mais de capacidade de venda. O que está por trás? O que que a ciência diz sobre isso? Quais são as áreas do cérebro que são ativadas? Por que que isso é tão importante, Então, né? existem três pilares que baseiam a neurociência, o neuromarketing, porque é como funciona a mente. Então, seguindo aquela teoria do cérebro trino de MacLean, de como funciona a mente, ele divide em três partes a mente. Então, a mente ela tem uma parte que é a mais antiga, que é a reptiliana, que ela ajuda a nós nos mantemos vivos, é a parte dos instintos da sobrevivência. Tem uma segunda parte que é a límbica, fica ali no limbo, no meio, que é a parte emocional, que também é muito importante, e tem a parte consciente da neocórtex frontal. Então, dessas três partes, que são reptiliana, límbica e neocórtex, é como funciona a nossa mente. E pasme você, você já deu o spoiler aqui que muitos de nós pensamos que decidimos as coisas muito de maneira racional, de maneira consciente, analisando fatos, dados, números, né? E na verdade essa parte é que pouco funciona. Existem estudos aí de 5 a 15% somente as decisões de compra e também de todo o resto da nossa vida são conscientes e racionais. E a parte inconsciente é responsável por 85% das decisões. Vamos adotar esse número aí, dizendo que 15% é racional e 85% é irracional, da parte inconsciente, né? Olha, isso é tão forte, principalmente com as redes sociais, né? A gente estava conversando aqui, né, antes de começar a gravação, de como é que isso impacta realmente a vida da pessoa no momento em que ela decide por algo e mais, ela não entende o que está por trás. Eu tenho muitos pacientes que falam bem assim, nossa,
é alguma coisa da lei da atração, ou é do destino, ou é Deus que está me chamando porque eu estou recebendo esse tipo de anúncio. E a pessoa toma decisão ah, sobre isso, né? Pensando que que o motivo é esse. E aí é super perigoso, né? É verdade. Tudo nessa vida pode ser usada para o bem E e para o para o mal. mal, Exato, né? exato. E nesse caso, o marketing digital veio com uma pegada muito forte em neurociência. Então, eles entendem exatamente os gatilhos mentais e os gatilhos também dessa parte reptiliana. E ele usa tudo isso a favor, né? Como eu sou hipnoterapeuta, eu sempre inicio também uma sessão, né? A hipnoterapia é mais para resolver traumas, mas explicando como funciona a mente. Então, o indivíduo que sabe como funciona a mente, ele tem um poder muito grande. Ele tem um poder muito grande. E as organizações também. Então, o marketing digital sempre vai se utilizar de como funciona a mente. Como atrair mais a atenção, como, através dos algoritmos, através do remarketing, como ele vai conseguir identificar o público que ele quer, vai conseguir mapear o público que ele quer. E, às vezes, você clica ali interessado em um perfil ou em uma roupa que você gostou e de repente essa roupa está te perseguindo ou esse Exato. trainer está te perseguindo e você fala, não, foi Deus que mandou, isso é um sinal de Deus. E na verdade não, isso é pura tecnologia que vem por trás todo o neuromarketing e esse conhecimento. Isso. E aí, uma perguntinha é a seguinte: como é que o neuromarketing, como é que esse conhecimento do funcionamento do cérebro traz de forma prática para as empresas? Quais são as estratégias que elas usam? É o uso de algoritmo? É o quê, né? A metalinguagem da hipnose? Quais são as estratégias? Então, existem algumas ferramentas que são utilizadas pelo pessoal do neuromarketing, né, pelos cientistas que fazem essa pesquisa exatamente usando ferramentas. Que ferramentas? Ressonância magnética, para entender o comportamento do cérebro, que partes do cérebro são ativadas quando eu estou vendo tal comercial ou comendo uma fruta ou, enfim, né, as reações que eu estou tendo diante de algum estímulo. Tem maneiras de também fazer rastreamento ocular. Então, ele, com esse rastreamento ocular, é muito fácil perceber qual que é, dentro de uma loja, qual que é o caminho que a pessoa geralmente segue, como que é o direcionamento, o que que chama mais atenção, é a prateleira de cima, de baixo, é da ilha, qual é o tipo de cor, de produto, enfim. Então, tudo isso direciona também. Existe também o eletroencefalograma, onde em tempo real está passando ali atividade ou propaganda, enfim. E aí ele já vai entender os estímulos que isso está causando no cérebro naquele momento. Tem também uma parte de leitura da pele, que vai entender através do suor, dos arrepios, da ansiedade, como que ele reage àquela situação. Então, tem várias situações então, onde, por exemplo, quando a gente fala de emoções, de como funciona o cérebro, como chamar a atenção, sempre vamos usar os 5 sentidos. Então, a Coca-Cola entende muito bem, por exemplo, que aquele barulhinho de abrir a lata, aquele barulhinho do Do gás gás, borbulhando, né? sim. Isso já dá muito mais vontade de tomar. Então, ele utiliza disso também. Netflix usa muito naquele thumbnails, né? Que são as capas. Eles, para cada filme, eles têm que ter umas 5, 6 capas que eles ficam testando. Qual é a que vai dar mais clique, né? Porque não é sobre ter um filme ou uma série interessante, é sobre ter um thumbnail muito atrativo, porque no meio de tantas opções, o que vai fazer sentido, né, é como funciona o seu cérebro. Então, Perfeito. já foi visto que colocar imagens de pessoas bem expressivas, em vez de colocar um cenário ou muitas pessoas juntos, chama muito mais atenção, né? Porque a imagem vale muito mais do que um texto.
primeira coisa que chama atenção. Então, isso também é conhecido e é muito utilizado no Netflix, por exemplo. Que interessante, que interessante. Eu tô lembrando, em 2010, eu saí daqui, tinha um emprego assim, um público maravilhoso. Eu saí para fazer mestrado em São Paulo e como estava recebendo bolsa do governo, uma bolsa muito pequenininha, aí o que que eu fazia? Eu fazia esses freelas de psicologia do consumidor, aquelas pesquisas de mercado, né? Aquelas empresas que faziam uma pesquisa de mercado, a Mais gente por ia. antropologia, né? Por comportamento, né? Aí a gente fazia as entrevistas, fazia uso do produto, de uma forma bem, não vou dizer rudimentar, mas não tecnológica, orgânica, né? E eu fico Sim. pensando o poder da tecnologia hoje em dia, né? Porque quando se faz uma pesquisa como a que você fazia, você está ativando a mente consciente da pessoa. E Boa, ela está te exatamente. respondendo. E não necessariamente ela está mentindo para você, porque nem ela sabe, na verdade, Isso. a resposta verdadeira do porquê ela tomou essa decisão. E olha só que interessante, se 15% da decisão é racional, 85% é do inconsciente ao irracional. E dentro disso, então, dividimos esses 85% em duas partes, que tem a parte da sobrevivência, o cérebro reptiliano, e tem a parte límbica, que é a parte emocional. Pasme você, Hum. que apenas 25% é emocional e 60% é de sobrevivência, de instinto, né? E isso poucas pessoas falam, mas o que a gente toma decisão como um bom ser humano, que o maior desafio é sobreviver, é a parte reptiliana. Então, olha só que interessante. Eu fiz uma palestra uns 3 anos atrás, até para vir aqui, eu estava resgatando alguns conteúdos que eu dei, que era sobre um livro que muito interessante, que até recomendo a você que está aí assistindo a gente, que chama Não, Venda à Mente, não ao cliente, né? Olha, Ele é muito fantástico. interessante, explica essas partes do cérebro, explica várias coisas. E aí, se 60% é sobre instinto, isso quer dizer que existem alguns gatilhos mentais que são muito importantes. Por exemplo, do poder, da dominação, né? E isso explica aqueles comerciais. Por que que uma pessoa precisa comprar uma Ferrari? Por que que ela precisa ter uma Ferrari? E aí tem uma foto de uma mulher linda ao lado da Ferrari. Então, o instinto do macho, no caso, Uhum, vai uhum. ser o quê? Para dominar essa fêmea. Por quê? Porque o instinto da sobrevivência é de procriar, de ter a sua prole, né, perpetuando. E aí, para isso, ele precisa se mostrar muito poderoso, né? E aí, por isso que se usa esse gatilho mental na hora de fazer a propaganda de uma Ferrari, porque ele quer ser o dominador. E a mulher, por sua vez, ela quer um macho que seja dominador. Eu sei que as feministas vão brigar aqui, mas estou falando de sobrevivência, porque para ela sobreviver, né, isso desde os primatas, ela precisava de um macho que a protegesse. Uhum. E aquele que fosse o mais poderoso poderia dar a melhor prole para ela também. Então, ela também vai procurar o mais rico, o mais bem-sucedido no mundo moderno de hoje. Antes era o mais forte, né? O que mais ganhava Isso, lutas, isso. enfim. Então, olha só como isso impera muito ainda para nós, né? Tem também o gatilho da segurança. Então, por que que quando um vendedor de uma casa está vendendo a um homem uma casa, por que que o homem compra? É para ter segurança. Porque desde as cavernas o homem quer um lugar para proteger a sua família, né? Se proteger também da tempestade, dos predadores. Então, ter casa pega o gatilho da sobrevivência na parte da segurança. Gente, que interessante. Eu estou vendo aquela pirâmide de Maslow, não é? Sim, Das isso mesmo. necessidades básicas e a gente não tem como fugir delas. Mas eu vou botar aqui a areia no ventilador para a gente pensar Bora. juntas, tá? Ah, não tem, a cultura não atravessa o que é universal do ser humano? Por exemplo, se a gente considerar um país mais
mais machista, ou um país mais individualista, um país... Não tem a necessidade de a gente checar o comportamento de um grupo, de uma sociedade. Eu digo isso porque talvez a cultura amazonense ela tem algumas particularidades que precisariam ser estudadas também. E aí, você, como acompanha muitas empresas na Targo, eu sei disso, e grandes e poderosas empresas, a gente tem estudos rolando de neuromarketing aqui ou a gente importa muito do que sabem lá de fora? Essas nuances, regionais são muito importantes, mas o que se percebe, assim, é que homem é um bicho homem mesmo, e que esse instinto de sobrevivência, ele impera, né, impera. Uhum. E é claro, aí gostos, vão mudar alguns detalhes de produtos, mas a maneira em que vai ser oferecida, a maneira que isso pode atingir, isso é muito universal, porque isso estamos falando do ser humano, né. E olha só que interessante ainda, falando, por exemplo, vamos analisar aqui se isso é cultural ou não, mas, tem um estudo que fala sobre, por exemplo, quando um corretor vai oferecer uma casa. Ele pensa que quem vai pagar, que é o homem, é o decisor, mas não, né. Eh, 70% a decisão é da mulher, 20% é das crianças e 10% só é dele. Uhum. Isso quando eu estou falando de uma família constituída, né. E geralmente o corretor que não entende disso vai direto para o homem, mas quem decide é a mulher, Mulher. porque a casa, né, é um ambiente em que a mulher é que cuida. Se fosse a empresa, talvez seria diferente, mas a casa é um ambiente muito que a mulher vai decidir. E aí, onde esse corretor deveria levar essa mulher para que ela realmente decidisse? Isso também faz parte do comportamento, né, e da mulher, que poucos entendem. O primeiro lugar que você tem que levar a mulher é para o closet. Boa. Porque lá é que é o espaço dela, é o espaço feminino, não é de todo mundo. Então, se for grande, ela vai gostar, né. Se tiver vários detalhes, ela vai gostar. O segundo lugar que se deve ir é no banheiro, por incrível que pareça. Por quê? Porque o banheiro, para a mulher, tem uma outra representação, não é como para o homem, né, não é para sua higiene pessoal. O banheiro lá é um lugar da mulher, onde ela se maquia, onde ela tem o autocuidado dela, os cremes, onde ela gosta de passar várias horas ali dentro, né. Eu tenho muitas pacientes também que quando estão com filhos pequenos e são introvertidas, elas ficam horas no chuveiro, por quê? Porque ali ela é ela. Ela não é mãe, não é esposa, não é dona de casa. Então, o banheiro é um refúgio para a mulher, prazeroso, né? Então, esse é um lugar muito importante. Se o banheiro for grande, se tiver 2 pias, se tivesse ainda 2 boxes, assim, com vaso, seria ainda melhor, não é verdade? Enfim, e aí depois, por último, mostra a cozinha. Não que a mulher moderna cozinhe, mas ela gosta de mostrar para a visita que ela é uma boa dona de casa. Sim, Então ela sim. gosta de ter uma cozinha muito equipada, né, da melhor maneira possível. Olha que interessante. Então, se você é corretor e quer vender uma casa, né, mira na mulher e mira nesses espaços aí. E isso é entender de neuromarketing, isso é entender como funciona a mente, não só de uma pessoa, como da dinâmica de uma família, né. Olha só que Olha, interessante. super interessante a necessidade de conhecer. E aí Sim, a gente está também, né, ao meu ver, falando não só do funcionamento cerebral, mas também falando do comportamento humano, que sim, é cultural, que é social, enfim, mas muito sim, interessante isso, sim. né? Existe toda uma lógica por trás. Qual é a tua visão do cenário amazonense? As empresas elas estão antenadas para isso? Para esse lado, uma perguntinha, né, ah, talvez capciosa, mas elas estão, antenadas para esse lado científico do comportamento humano? O que eu percebo, assim, é que
eu convivo mais com empresários. E todo empresário, para entrar nessa que a gente chama de nova economia, que é essa nova mentalidade de se fazer negócios no mundo escalável, onde eu utilizo redes sociais, onde eu utilizo marketing digital, é obrigado a entender um pouco de como funciona a mente, né? Porque dependendo da geração, ela não foi criada, eu não fui criada com celular na mão, eu não estava acostumada a fazer vídeos, eu sou uma pessoa introvertida, né, por personalidade. E por que que eu me exponho? Porque eu entendi a mentalidade da nova economia, porque essa é a nova maneira de se fazer negócios, não tem como fugir, né? E isso passa de também como funciona a mente, como eu posso atrair mais atenção nesse mundo midiático, nesse mundo moderno. Eu preciso entender, né, como funciona a mente, e por isso eu sei, assim, não adianta mais fazer posts, eu preciso, não adianta mais escrever só artigos, a nova maneira de se comunicar é fazendo vídeos, então eu vou ter que buscar habilidades. Então eu vejo muito através do marketing digital, das redes sociais, as pessoas sim incorporando isso sem nem perceber, porque elas precisam começar a entender o comportamento, por que que isso vendeu, por que que isso não vendeu, dentro do tráfego, eles mesmos, dentro do tráfego pago, vão ficar exigindo do gestor de tráfego, né, mais resultados, e ele vai ter que participar disso, porque não é só sobre o trabalho dele, é sobre o seu vídeo não engajou, né, o teu conteúdo precisa melhorar, vamos fazer outros criativos, né, o que que será, em que momento que você não vendeu, olha, o teu produto não está bom, ou a tua equipe não está atendendo bem, então tudo isso, acredito que é uma maneira de viver na prática, né? Que estamos sendo obrigados a entender um pouquinho mais como funciona a mente, entender de gatilhos mentais e emocionais, né? Exato. Por exemplo, um dos gatilhos que chama muito atenção, que engaja teu público, porque estamos falando de marketing, estamos falando de vendas. Principalmente quem vende serviço, ele é o produto, né? Primeiro, as pessoas nos compram e depois compram a sua empresa. A Maíra chamou Gisele Oshiro, não chamou a Targo Consultoria aqui para estar Uhum. hoje. Então, para isso, como eu vou engajar? Existem alguns gatilhos mentais, né? Por exemplo, storytelling. Então, eu começar a contar da minha história, por que que eu me interesso por isso, por que que eu me tornei hipnoterapeuta, isso vai engajando dentro, né? Por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir histórias, é um gatilho. Para eu poder vender mais, eu preciso ter prova, né? Por exemplo, eu vendo treinamentos dentro da empresa, então eu preciso ter prova, e provas são depoimentos, né? Quanto depoimento? Isso tudo é neuromarketing também. Eu preciso colocar provas, preciso ter uma página de vendas muito bem feita, eu preciso ter Uhum. prova social. O que que é prova social? Mais de 1.000 pessoas já fizeram esse curso e tiveram as vidas transformadas. Eu preciso ter dados, né, de prova social para isso. Preciso trabalhar com escassez, com urgência, né? Escassez, olha, as últimas vagas, vamos ter um treinamento quinta-feira, o workshop da nova economia. Dá uma urgência, falar assim, olha, quem fechar até hoje vai ter um valor especial. Então, todos esses gatilhos, eu percebo que não só aqui, como todo mundo tem utilizado, porque é a nova maneira de fazer negócio. Muito importante isso. E, de fato, não tem para onde sair, né? A gente Sim, precisa entender e se a gente quiser surfar no mercado, a gente tem que usar dessas estratégias. Isso me lembrou também a entrevista que eu fiz, o primeiro episódio com o Jefferson, episódio aqui do Ativamente, com o Jefferson Medeiros. E ele bate muito na tecla, não sei se você o conhece, sim, médico, bate muito na tecla assim, não basta ser só um bom médico, você tem que saber vender sim. esse serviço, vender essa, né, a sua autoridade. E também não adianta você ter um melhor produto se você não souber do neuromarketing, do comportamento humano, não é, Gisele? Não Sim, o tem Dr. como. Jefferson é um querido, ele também começou com a gente lá, na Nova Economia, e ele foi uma das pessoas que muito estudou. Eu vejo muitos médicos, assim, que hoje estão, assim, com muito sucesso, é porque na pandemia eles buscaram vários cursos. Doutor,
Rizieri, doutora Alessandra Pereira, todos estiveram Isso. conosco, o doutor Jefferson estiveram conosco também, e ele buscou muito conhecimento, né? Porque quem aqui fica olhando quando vai no médico para os certificados, que fica atrás dele? Ninguém olha, né? Na verdade, essa autoridade ela é conquistada dentro das redes sociais, né? Através de conteúdo, de valor. Então, é como ele falou, não basta ser bom, você tem que parecer muito bom, né? Isso, E isso. muitas pessoas nem são muito boas, mas como elas não têm presença digital, acabam ficando para trás, né? Aí as pessoas, eu entendo muito bem que sou da geração também que não se sentia muita vontade, eu conheço muitas pessoas, mas primeiro você tem que ser convencido o porquê. E depois você tem que buscar ajuda técnica. Saber como Sim, fazer. muito mais difícil é estudar psicologia, é estudar medicina, né? Estudar para fazer vídeos, para se comunicar melhor. É um curso rápido, muito mais rápido do que o técnico que ele teve. E sim, precisamos buscar conhecimento para nos aprimorar nessa parte de comunicação, né, da nova economia. Sim, sim, sem dúvida. O que trava não é o como, o que trava é o porquê. Então, esses Sim, preconceitos, sim. você falou que muita gente boa não parece ser boa porque não está posicionado. E muita gente parece que é boa sem ser. E eu acho que esse é Isso. o perigo. E aí eu queria trazer um pouquinho dessa questão do neuromarketing. É extremamente poderoso. É uma ciência muito poderosa, mas é uma ciência também com os seus perigos se não for feita de forma Ética. ética, correta. E aí eu te pergunto se tem um perfil da população mais vulnerável. Por que que eu digo isso? Desde a pandemia, Gisele, é impressionante, assim, eu pesquiso gerontologia, né, já fiz várias pesquisas com idosos, eu vejo essa população muito vulnerável para comprar ideias, comprar, né, até de receber golpes e de entrar nos golpes dessa lógica que é, né, uma furada, assim. Acabam espalhando fake news, recebem, acreditam, ou recebem um marketing que é maravilhoso, fica super engatilhado e acaba entrando no golpe. Como é que você visualiza isso? Realmente aqueles que têm mais tempo livre, né, que são crianças, adolescentes que estão, nas redes sociais e também os aposentados, inclusive, eu conheço um especialista em YouTube e ele é o rei dos aposentados, né, Hum, ele trabalha com, empréstimos vinculados ao FGTS, enfim. E aí ele falou que é o público mais cativo, porque você vai colocando um vídeo atrás do outro, eles têm tempo, né? Um recurso assim que é tão limitado para quem está ativamente trabalhando no mercado hoje. Então isso é um perigo muito grande. E eles têm uma inocência ainda, né? Uma inocência em relação a isso. as fraudes digitais maior do que nós, né? Até porque eles não acompanharam a velocidade da coisa e não sabem o que está por trás. Sim, então realmente existe essa vulnerabilidade em relação à idade, né, que são os mais jovens e também os mais velhos. E a rede social é algo que, na verdade, todos nós temos que tomar cuidado, né? A gente, como pais, a gente enche a boca para dizer, não, meu filho é uma preocupação, está viciado em eletrônico, mas quem os viciou, né? Fomos nós. E quem, em Hum. nome do trabalho, né, do trabalho, é mais viciado que todos somos nós, né? Então, é um grande paradoxo, né? O WhatsApp, redes sociais, assim como é a solução para muita coisa, para nossas vendas, para o trabalho, enfim, né? Mas também acaba na dose errada, nos tirando da presença de nós mesmos, da presença da família, da presença de entender quem somos, né? É uma coisa muito para quem sabe utilizar, mas isso para o mal, né, como a gente estava falando, né, é muito fácil de manipular, muito fácil de manipular,
né? Sabendo como funciona a Isso. mente, sabendo. Então, assim, o alerta que tem é desse autocuidado de cada um, né? Primeiro começando por si, para depois passar para a sua família, né? É o tempo de uso, né? Para tirar esse vício dos likes. Porque é um vício que dá uma dopamina, aciona a tua dopamina. Se colocar a ressonância magnética, vai mostrar ali, né? O eletroencefalograma vai mostrar que você está ali com a dopamina ativada, conforme as pessoas vão comentando, vão curtindo as suas publicações, e isso traz um vício que nem sempre é bom, porque você deixa de estar com a tua família para estar ali no aparelho. Quando vê, passou o fim de semana, passou a noite, né? E você não teve, passou a infância, né, dos seus filhos e você acabou perdendo isso, porque Hum, estava na rede social. Ele também, você ficar demais ali na rolagem, você acaba perdendo o ócio, né? A gente não diz na psicanálise que a cura muitas vezes vem pela falta, que eu preciso viver a falta, a abstinência. Só que isso aqui não nos deixa nunca mais improdutivos. O tempo todo exato. com a mente parece que está produtiva, só que não, né? Só que não está produtiva. Estamos no limbo, né? Nem É... no ócio produtivo e nem na produtividade de fato. Então, você não ter um momento de silêncio faz com que você não tenha reflexões muito importantes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu progresso, né? Por isso que, para sabermos utilizar bem essa tecnologia, a gente tem que ter muito autoconhecimento, inteligência emocional, saber dosar as suas rotinas, saber estabelecer horário para si mesmo, primeiramente, porque se isso funcionar, você vai fazer sentido você fazer isso com seus filhos. Eu vejo muitas pessoas, e até eu me vi já em posição como essa, dizer, então tá, então não vão usar mais eletrônico, e aí não saber o que fazer com aquele tempo, né? Então é uma reconquista Uhum. agora de uma nova rotina. Então, primeiro começar por si, para depois passar isso para sua família. Sem dúvida, sem É, dúvida. A educação, ela sempre vai partir do exemplo, né? Não sim, tem como. não tem Eu acho que como. isso é muito importante. É, Bom, a gente está falando aqui de neuromarketing, de novo, é uma ciência super importante, mas ela também, exatamente pelo poder que ela tem, ela pode ser usada, né, de uma forma não ética. E o conhecimento é a chave de tudo, né, Gisele? No momento em que você se conhece, você sabe no que você é engatilhado também, você entende o teu estado emocional naquele momento, porque o estado emocional, além do reptiliano, né, da sobrevivência, vai definir, eu vou comprar mais aqui, a compra está muito na palma da mão, fica muito mais fácil. Então, quando você conhece essas estratégias, por exemplo, como eu também fiz a hipnose, eu já olho um anúncio e falo, olha aqui, né, o gatilho da escassez. Então, você consegue entender da urgência, você consegue entender o que está acontecendo e você sai um pouco da sombra do inconsciente, né? sim, sim. Duas coisas são importantes, né? Primeiro, como você falou, para tudo na vida é o autoconhecimento. Porque o tempo todo a vida está nos colocando espelhos, né? Talvez meu espelho maior seja o meu marido, né? Então, tudo que eu tenho para reclamar dele não é sobre ele, é sobre mim. Tem as redes sociais, tem essas propagandas, enfim, né? Tem os estímulos da vida, tudo eu vou ter que primeiro me conhecer. Então, estamos falando aqui com a Maíra, comigo que trabalhamos com isso, sabemos a importância. Tudo começa pelo autoconhecimento, porque para você começar a refletir, por que que eu não tenho controle, no consumo? Por que que eu estou exagerando nas compras? Por que que eu estou com vício em tal comportamento, né? Por que que isso me repele? Por que que isso me machuca? Então, muito tem a ver conosco, mas muito também, como a gente tem falado, né? Isso. Os grandes players do mercado estão utilizando aí dessa tecnologia através desse fundamento do neuromarketing, entendendo como funciona a mente para ativar a tua atenção da maneira mais profunda aí e viciante, né? Eu queria te perguntar de inovação tecnológica nessa área, de case, ou algum case de sucesso. Eu ouvi recentemente, quero
trazer a pessoa que está trazendo essa tecnologia chinesa, que é uma mídia muito baseada na neurociência, que é o seguinte, ela fica, uma inteligência artificial que fica no ambiente do empreendimento, né, numa loja, enfim, e que vai mapeando os comportamentos do consumidor sobre aquele produto e vai trazendo uma inteligência de quem compra mais, qual é o perfil, qual é o horário, né? E vai fazendo esse banco de dados para ajudar o empreendedor a alavancar a marca. Eu achei assim incrível, incrível. E tá aqui já em Manaus essa tecnologia. Aguardem que eu vou trazer É da AC, essa. né? É da AC? Eu não Da Amazon sei. Copy? A gente foi, eu achei muito legal também que através É exatamente essa. É isso, de é isso. câmeras, né? Ele, por Amazon Copy. exemplo, eu achei muito interessante, eu fui no lançamento. Muito interessante a gente ter aqui já, né? No Isso, Amazonas, é legal exato. trazê-lo aqui, porque você fica diante da tela e aí ele já vai fazer o traqueamento de quem é a pessoa que está. Então, se eu sou mulher, ele já vai colocar anúncios para E que tipo mulheres. de mulher, não Sim, é? sim, se é mais jovem ou se é mais velha, pela idade, enfim. Aí ele já vai colocar o anúncio apropriado. Então, tem muitas Isso. lojas que têm grandes espaços que podem sim aproveitar melhor essa mídia. Então, ele faz essa leitura. E também, se eu colocar essa, essa leitura, por exemplo, no trânsito, de saber quantos carros passam, para entender qual o potencial que eu tenho de colocar uma mídia ali, por exemplo, né? Uhum. Ou quantos carros passam para eu entender como que eu posso trabalhar o design da arquitetura ali, da minha fachada, para que lado, enfim, né? Então, ele é muito interessante. Então, isso já está acontecendo, né? E tantas outras coisas que a gente, juntando com a inteligência artificial, que a gente vê que realmente é um mundo sem limites, assim, né? Para trabalhar essa parte do consumo, antes que estudava tanta antropologia só observando o comportamento, agora é uma coisa muito mais profunda, muito mais rápida também, né, de traquear. Exatamente. E eu vejo um espaço para inovação, para criatividade, assim, tão bacana, tão importante. E o empreendedor, enquanto perfil comportamental, já traz isso, a ousadia, a Sim. criatividade. Então, sabe, a possibilidade disso ser estimulado e de a gente ter um bom posicionamento enquanto região, muito me anima. Você teria algum outro case, ah, utilizando o neuromarketing? Eu, a Coca-Cola, eu vou falar de um case que nem é novo, mas eu acho muito interessante, assim, né? Que quando foram colocadas o eletroencefalograma para entender o comportamento, só para a gente entender o potencial, né? De você fazer uma pesquisa e entender. Foi colocada aquela pesquisa da Coca e da Pepsi. E todo mundo pensa que a Coca é unânime, mas na verdade no teste cego, as pessoas preferiram a Pepsi. E no teste visual, olharam e preferiram a Coca. E aí foram entender que partes do cérebro que foram ativadas. Então, a parte que, da Pepsi foi a gustativa mesmo. Parece que a Pepsi é mais gostosa. E a parte da Coca remeteu a lembranças emocionais. Lembranças emocionais. E é por quê? Porque faz parte da história, da família. Então, por isso que a escolha da Coca tinha a ver com... Era uma grande parte das pessoas. Então, a gente entender como que isso pode ser utilizado é fascinante, né? Que É legal, que fascinante. máximo. O que que você acha que seria interessante de recomendação para os empreendedores em relação a esse assunto? Eu acho que para os empreendedores é muito importante entender que fazer parte do marketing digital, né, que está totalmente baseada em neuromarketing, não é uma condição, é uma premissa que todos precisam, né? A gente fala assim, olha, esse é o novo jogo, então joga o jogo.
busquem ajuda, entendam como se inserir, como ter presença digital, como ser a voz e a cara do seu negócio, porque eu posso adorar marcas como Coca, como Apple, mas eu não sigo, né, nas redes sociais essas empresas. Eu sigo as pessoas, né, que podem Uhum. estar por trás das empresas que eu admiro. Então, é muito importante hoje para quem é empreendedor entender esse jogo, né, para que não fique para trás, porque as coisas estão mudando de uma velocidade muito rápida e eu vejo muitos profissionais que são bons, que estão ficando para trás. Eu vejo muitas empresas que já tiveram muito sucesso, que hoje estão com grande dificuldade. A gente haja visto assim que veja bem, a nós como mulheres, né? Quais são as lojas de roupa de moda que têm mais sucesso? Aquelas que têm mais presença digital. A dona tem presença digital. E aquelas que a dona não tem presença digital, que não fazem stories, não fazem provador, elas não estão conseguindo, né? E estão muitas lojas fechando por causa disso. Então, é urgente que a gente entenda como está funcionando essa nova economia, nesse mundo escalável, nesse mundo digital, entender como eu posso me inserir, porque todos já consumimos de alguma maneira, mas talvez não sabemos como entrar nesse novo jogo, né? Então, nós lá na Targo, a gente tem trabalhado muito exatamente ajudar os empresários para migrarem dessa velha para a nova economia, para entenderem como funciona esse mundo novo, nova maneira de se fazer negócios, né? Inclusive, nessa quinta, a gente vai ter um workshop. A gente sempre tem uma escola para donos, não só para colaboradores, assim como temos a escola de atendimento, a escola de líderes, temos uma Uhum. escola para donos, onde a gente trabalha uma imersão que parece muito com o teu nome, chama-se Imersão Novamente, Olha só. porque novamente a gente ajuda o empresário a rever o seu plano de negócios, que precisa ser atualizado. Porque nova é de nova economia, porque mente é de mente expandida. Então, hoje eu tenho trabalhado muito a parte emocional dos empresários, porque você concorda comigo, Maíra? Você é também empreendedora, né? Que empreender é expor todas as nossas fraquezas. Nós Sem dúvida. empreendemos para resolver problemas do mundo, mas antes a gente precisa resolver os nossos problemas. Porque quando eu estou dentro da minha empresa vendendo, eu estou testando a minha autoestima, não é? Porque no silêncio daquela venda que nunca chegou, como você se sente, né? Nas noites insones, dos desafios que só você, como empreendedor, como empresário, assume, diferente da grande maioria da população, porque quando a gente recruta um novo colaborador, a gente está se expondo a preconceitos nossos, não é verdade? Uhum. Então, empreender é lidar com todas as suas fraquezas, essa é a verdade. Então, a gente tem trabalhado essa parte emocional e eu chego com a estratégia, né, que é o meu sócio, que é o meu marido, da nova economia. Então, eu acredito que uma maneira de entender como a neurociência está influenciando o marketing, como a mente funciona, né? Isso na prática para o empreendedor tem se traduzido muito nessa presença digital, nessa nova mentalidade de fazer negócios que precisa ser trabalhada e estudada, né? Gente, ativamente é isso. O podcast é isso, é um show a cada episódio incrível. Aqui só tem gente com conhecimento de causa, com expertise, aquela pessoa certa para falar sobre o assunto. E não foi de forma alguma diferente com a Gisele Oshiro. Querida, muito obrigada. Eu aprendo demais, demais com você e eu tenho certeza que as pessoas também aprenderam. Últimas palavras e agradeço Eu essa agradeço. participação. Eu quero mandar um beijo para a Dani, que é a minha diretora lá da CBN, que me concedeu aqui para estar com muito prazer aqui com vocês, né? Também tem um podcast que se chama Mulheres que Inspiram, e eu vou colocar também para chamar a Maíra para estar participando Opa! comigo como uma mulher que inspira. Quero agradecer e
Quem quer me seguir lá nas redes sociais é @Gisele Oshiro. Sempre vou estar falando de como trabalhar a inteligência emocional nos negócios e foi um prazer estar aqui. Que bom, obrigada mesmo. E você já sabe, como sempre, fizemos a nossa parte, agora é com você. Inspire-se e transforme-se.